E medicina, cara, é uma coisa que a gente tem que ter pelo menos o acesso a um conhecimento de boa qualidade para as pessoas, porque, sabe, é muito difícil falar isso, mas empreender em medicina não é vender sua consulta. Isso me dá uma verdadeira ojeriza, porque o que o médico vende, Lucas, é confiança. Como é que você vai confiar num cara que tá querendo tirar o máximo de dinheiro possível de você? Sim. Cara, sabia que eu nunca tive essa visão do médico, cara? E no último ano, algumas pessoas já falaram isso. E hoje eu tenho dificuldade de confiar no médico. Porque eu nunca tive a visão que o médico, ele ganhava dinheiro quando ele, sei lá... Você pode falar, o cara te manda fazer uma cirurgia que você nem precisa fazer. Mas é tipo assim, nos últimos anos, eu acho que eu vi uma ou outra pessoa falando nesse jeito que você tá falando e me causou um pouco de, tipo assim, cara, será que eu posso confiar nesse cara? Você tem que fazer tem que passar uns 3. Acho que se entrar num caso cirúrgico, cara, eu vou passar uns 3, 4 caras, velho. Ou então você vai num cara que você realmente confia. E desses pacientes, cara, todos os meus pacientes, eles me pedem o que é recomendação para os médicos dele. Então, quando eu envio um paciente para um colega meu em quem eu confio muito, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo a confiança que esse paciente tem em mim para esse colega. E aí todos os médicos olharam, o que a gente vende? Ele falou, o que você vende é a confiança. O que torna o seu horário caro não é o tempo que você fica com o seu paciente. Não é aquilo que você estudou para montar seu consultório. Não é a beleza da sua sala ou a obra de arte que você tem na sua clínica. Tampouco é a sua capacidade de achar que você é capaz de vender saúde para uma pessoa. O que o médico vende é confiança. Então, quando você sai da esfera da confiança, você não vale nada. E é isso que a gente tem de preservar. A única coisa que o médico tem é a reputação dele. Acontece que as nossas emoções estão sendo muito mais afetadas pelas nossas relações do que pela nossa razão. Ou seja, aquilo que a pessoa está passando ou como ela está passando acaba nos afetando muito mais do que aquilo que eu estou planejando. Nós somos os empreendedores, nós somos os empresários, nós somos as pessoas que estão planejando e tentando várias coisas, mas ao mesmo tempo se importando com o que as outras estão passando. E é aquela coisa, será que o mundo vai dar um pause para você focar no seu projeto? Ou enquanto você estiver focando no seu projeto, um vai estar doente, o outro vai estar se separando, o outro vai estar engravidando fora do casamento, o outro vai estar com a agiota na porta, o outro vai estar com alguém viciado em droga ou em álcool. Não sei como é na vida de vocês, mas na vida da galera que eu acompanho, quando não é um é outro. Nós amamos e somos amados por um grupo de pelo menos, cara, 50 pessoas. Qualquer bobo, qualquer mal amado tem ali 50 pessoas na lista, que sejam 10. Agora, não adianta a gente esperar o momento em que todas essas pessoas estejam bem, todas essas pessoas concordem com o que nós estamos fazendo, todas essas pessoas entendam, todas essas pessoas apoiem. E a gente não consegue estabelecer limites. E o grande lance está no limite, porque uma relação saudável exige um vínculo forte, mas também exige um limite claro. Cara, mas o amor transita. Eu acho que a gente tem você sabe, a gente tem que estudar John Locke para saber isso, tá certo? A gente tem que entender o que é identidade. E nós não somos a mesma pessoa ao longo do tempo, apesar de sermos a mesma pessoa ao longo do tempo. Tem duas teorias básicas sobre isso. A teoria do corpo. Então, se você está no mesmo corpo, você é a mesma pessoa, né? E a segunda teoria é a teoria da continuidade da memória. Então, se você tem uma memória, o grande editor do filme da vida, ele vai lá, faz os cortes para você e você acha que você é a mesma pessoa. Mas, sei lá, eu gostava de Spectreman quando eu era moleque. Hoje eu não tenho paciência para assistir 5 minutos, né? Assim como uma série de coisas que eu gostava e hoje eu já não gosto. Quando a gente analisa as coisas por esse lado, às vezes a gente se obriga a viver determinadas experiências como... assim, escrito em pedra, né? Exatamente. Tem que ser assim. Um grande amigo meu, por exemplo, Gui, ele se martirizava, porque ele falou pra mim que o sonho da vida dele era fazer psicologia. Não, porque o meu sonho era fazer psicologia. E ele foi pra uma outra área. Ele foi um cara extremamente bem sucedido. O cara virou um executivo, assim, mas assim, ele entrou no telemarketing de uma empresa multinacional e ele virou, tipo, vice-presidente, né? Cara, de uma empresa multinacional. Pô, baita skillful, né? Aí um dia eu perguntei pra ele, ele falou assim, cara, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tinha 17 anos, o que mais que você gostava? Eu gostava disso. E você gosta hoje? Não. Você gostava de comer comida japonesa? Eu detestava. E hoje eu adoro. Será que não existe
a mínima possibilidade de que você gostaria de ser psicólogo aos 17 e hoje, aos 45, você não gostaria? Como é que é? Fala de novo. Use o seu sonho como repelente para problema. O cara contou um problema, você conta um sonho. O cara contou outro problema, você conta outro. Ah, mas o cara tem outro problema, então dê um jeito de ter outro sonho, senão você vai se agarrar com o problema dele. E sempre tem um plano, porque o jeito mais fácil de dizer não é mostrando um plano. Cara, o plano é esse aqui. Vê aí, Caio, se cabe ou se não cabe. Se não couber ou não tá dito. O problema é que a gente não tem sonho e não tem plano. Aí quando o problema chega, ele vira prioridade porque é um problema de alguém que você ama. Tenha coragem de se priorizar, porque no final das contas você pode até dizer, fulano não deixou. Mas a verdade é que não era fulano que decidia. Eu ia falar sobre a questão da comparação, eu vou dar o nome aqui, eu vou dar, como diz o Perini, né, de da escola, do cara do trabalho, que você perde a sua referência do que é felicidade pra você, né? Não é só porque você é polido, você é aquele cara que se dá bem com todo mundo, se dá bem com todo mundo. Aquele país que se dá bem com todo mundo. É, tipo assim, não faz sentido falar mal de alguém pra você, porque você vai se conectar com o lado bom de todo mundo. Então, eu não gosto de fulano, você vai entender o motivo pelo qual eu não gosto, mas você vai dizer, poxa, mas eu gosto por causa disso. Se alguém falar mal do Elton pra você, você vai dizer, poxa, pode até ter razão, mas pô, tem uma versão do Elton que eu conheço e que eu gosto, e é com essa com a qual eu me relaciono. Então, esse é o Caio, que tá em todos os palcos, senta gregos e goianos nessa mesa aqui, e eu já tenho, pela minha postura divergente, eu já separo mais o mundo. Tipo assim, não tem aquela pessoa que meio que gosta, ou gosta mesmo, ou não gosta. Então, quando eu olho para o mercado de desenvolvimento humano, muitas vezes a gente vê a narrativa no lugar da ferramenta, no lugar da técnica, no lugar da teoria. E aí as pessoas elas não conseguem separar o que de fato é algo para chamar a atenção delas e o que é algo de fato para resolver o problema delas. E aí a gente vê que muitas vezes a narrativa ela some na solução. Aí, muitas vezes nesse lugar da solução vem uma técnica misturada, vem um pouco de religião, vem uma técnica misturada com religião. Então aquilo era só uma narrativa. E tem muita gente assim. Só que ao mesmo tempo, eu tenho muito medo dessa realidade. Porque, professor, por favor, vamos aprofundar nisso, porque eu acho que esse dado é muito importante. A gente que está falando de saúde mental, nunca antes na história da humanidade a gente se comparou tanto. Porque a gente nunca teve acesso a essas telas. Então, os meus avós, a comparação que eles tinham com dinheiro era com os 3 vizinhos que eles tinham ali no sítio. As comparações que meu pai tinha na vida dele era com os 3 vizinhos e mais 2 amigos caminhoneiros. A gente tá se comparando a realidades bizarras de pessoas que a gente não faz ideia. Como a gente consome aquele conteúdo o dia inteiro, a gente perde a noção do que é a nossa verdadeira realidade. Vamos lá. A minha observação, ela sempre vai buscar entender o inconsciente, que gera acontecimento, que gera uma série de questões. E a gente parte de um entendimento de como o ser humano funciona. Esse é só o rótulo que a galera tá acostumada, mas eu entendo que nós somos seres predominantemente racionais. Acredito que as nossas emoções são só reflexo. Então nós somos racionais, com reflexos emocionais
com base nas nossas ligações relacionais. Então, existe esse terceiro elemento que a gente precisa trazer para a equação para a gente entender como as pessoas se comportam diante dos acontecimentos e por que elas permitem ou por que elas não permitem uma série de coisas na própria vida. Quando eu entendo que somos seres relacionais, a gente começa a trazer muito mais uma inteligência relacional do que uma inteligência emocional. Aí a gente começa a navegar por esse universo relacional. E aí a gente vem para a definição técnica da permissão. É uma autorização inconsciente que você se dá ou não se dá com base nos acontecimentos da sua vida e na vida das pessoas. Porque tem gente que não pode ter certas coisas que, por incrível que pareça, elas estão lutando para ter. Por exemplo, eu posso olhar aqui e dizer: essas pessoas só podem ganhar quanto elas ganham. Quando você dá 3 vezes o dinheiro que elas ganham, você muda completamente o posicionamento delas naquele ambiente relacional. Então, quando a gente para olhar essa autorização inconsciente, e nós crescemos, nós nos damos essa autorização. Minha mãe pedia pro meu pai, ajuda o Paulinho, se ele precisar pagar uma faculdade para ele fazer medicina. E, assim, meu pai, quando eu falei que eu queria fazer medicina, ele falou assim: então, eu sou professor, não tenho como te pagar uma faculdade de medicina, você vai ter que passar numa privada, numa estadual. Pois bem, quando a coisa apertava muito, eu lembrava dessa história. Eu falava assim, cara, por causa de 30 minutos que eu preciso ver esse paciente, assim, por causa de 5 minutos que eu preciso ver esse paciente, agora eu vou desistir. Eu terminava esse paciente, eu ia pro próximo, aí eu ia pro próximo. Então, para manter minha energia, primeiro, eu lembrava de onde eu vinha, e para conseguir fazer o que eu estava fazendo, eu não pensava que eu tinha que ficar a noite inteira, eu pensava que eu precisava ficar mais 5 minutos. Eu só preciso de 5 minutos para ver o próximo. Eu terminava o próximo, agora eu preciso de 5 minutos para ver o próximo. Eu vi o próximo, agora eu preciso de 5 minutos para ver o próximo. Então, a continuidade. Eu queria ter uma resposta para você que fosse iluminadora, mas na verdade é essa. É olhar o propósito e fazer de conta que o próximo, a única coisa que eu consigo ver é o próximo. Dívida, por exemplo, tem 2 utilidades básicas. Ou é prender alguém, você prosperou, somos irmãos, mas a minha mãe pagou sua faculdade e não pagou a minha. Ou eu sou filho de um casamento ruim que a minha mãe teve, de um monstro, vive coisas que você não viveu, e aí você é o caçula, minha mãe casou com um cara legal e veio você, eu sou o filho do traste, você é o bem criado, eu vivo com o padrasto e você vive com o papai. Cara, pode ser que eu desenvolva uma vingança absurda contigo ou uma dívida absurda contigo. Você vai me pagar porque a minha mãe deu pra você o que não me deu. O quê? Um pai. Se esse cara tem essa dívida registrada no inconsciente dele, como é que você paga essa dívida pra ele? Como é que você dá outro pai pra ele? Ele não sabe, mas ele vai tentar tirar de você um pai. Aí ele vai se endividar. Você tem dinheiro. Eu não. Eu vou me endividar. Ele tá te prendendo. É a utilidade dele. Então essa é a primeira utilidade. Prender alguém, ok? Para punir, para receber o que entende que não recebeu, amor, afeto, respeito, reconhecimento, espaço, uma série de coisas. Ou para se proteger. Tem um endividado que entendeu que no ambiente em que ele vive, condição é obrigação. Se ele ganha dinheiro e distribui, ele fica sem. Se ele ganha dinheiro e não distribui, ele é acusado e atacado. Aí ele vira e fala, tá ruim ganhar dinheiro. Aí ele se endivida porque ele não sabe dizer não do jeito certo. Ele diz o não do jeito errado. Que alguém chega e fala, olha, fulano tá com problema e etc e tal. Ele fala, nossa, eu até queria ajudar, mas olha, eu não posso. Aí é aquele dia, no dia que você chegar na casa dele, vai ser o dia que o AJ vai bater na porta dele. O grupo que não podia escolher depois de tomada a decisão era muito mais feliz do que o grupo que podia trocar. Então, Dan Gilbert, ele pegou alunos de Harvard, que são ótimos camundongos, né? E aí ele fez o seguinte, olha, a gente vai ter um curso de fotografia, vocês vão aprender a fazer fotografia. E ele separou em 2 grupos, né? O primeiro grupo, ele falava assim, olha, eu preciso de 2 fotografias suas, essas 2 fotografias, uma você pode ficar com você, a outra ele tem que ficar como documentação do curso, você nunca vai devolver, então você escolhe agora e nunca mais você vai ver. Segundo grupo, olha, tira 2 fotografias. Você vai me dar uma agora?
mas eu vou ligar para você e se você quiser trocar, você pode trocar. E o que ele mediu depois de um tempo? O nível de satisfação do sujeito com a fotografia. O grupo que não podia escolher depois de tomada a decisão era muito mais feliz do que o grupo que podia trocar. Então, essa é justamente essa... Pro relacionamento, cara. Quando você casa sem a opção de divórcio, você fala, ou eu aprendo a ser feliz com essa pessoa, ou eu aprendo a ser feliz com essa pessoa. Que é a raiz do relacionamento. Você não casou pra brincar. Pra ser feliz, Você né? casou pra criar uma coisa. Criar uma coisa chamada relacionamento. Será que é por isso que antigamente a gente via casamentos tão longevos e hoje não? Com certeza. Aí a gente começa a olhar as relações mais próximas. Por quê? Quem não te conhece não importa. Quem não te conhece não tem acesso a você. Passa um estranho ali, fala, ô baixinho, ô não sei o quê. Você fala, tá, pode ter me confundido, sei lá quem é esse cara, né? Acho que a pessoa tem que estar muito perdida para ela se importar com a opinião de quem ela nem conhece. Chega nesse nível, mas a opinião que conta é a opinião de quem conhece. Geralmente a opinião de quem não te conhece e que te afeta é só porque ela é idêntica à opinião de quem te conhece e você não gosta, né? Não da pessoa, mas da opinião, da reprovação, enfim. Aí a gente começa a navegar por esse universo relacional. E aí a gente vem para a definição técnica da permissão. É uma autorização inconsciente que você se dá ou não se dá com base nos acontecimentos da sua vida e na vida das pessoas. Então, quer dizer, a gente tem uma visão de que lá na frente, né, vai que ser vai diferente. Fazer E eu peguei esse gancho dessa narrativa com o Ivan e eu pensei assim, cara, se você é incapaz de ser feliz com a realidade que você tá hoje, você também será incapaz de ser feliz numa realidade diferente dessa. Porque às vezes a gente culpa o contexto. Ah, a hora que o apartamento estiver pronto, a hora que tal. Cara, se você não consegue ser feliz com o apartamento não pronto, o apartamento pronto não vai mudar muita coisa. E isso é muito relacionado a físico também. É o que você acabou de falar também, porque né? O pessoal fala assim, não, quando eu emagrecer eu vou fazer alguma coisa pra crescer. Ou então, eu vou treinar quando eu der uma secada. Ou então, quando eu tiver maior, eu vou treinar pra valer. Não, cara, você não vai. Se você... Você não vai, agora... Você não vai. Sabe? E eu te falo porque... eu rompi o manguito, eu rompi 70% do meu manguito, assim, tá pendurado. Eu não faço supino tem 3 meses e, cara, tá tudo certo. Por quê? Porque, de alguma forma, em algum momento, eu aprendi que físico, você não treina pra você obter. Você treina o máximo que você tem com o que você tem. Porque se você esperar você obter, não, quando eu chegar, não sei o quê... E, porra... A hora que assim, eu treinar na Iron, né? Não, aí eu arrumo, aí vai ficar bom. É a mesma coisa que você fala, não, quando eu operar eu vou... Não vou. Se eu não fizer agora com aquilo que eu tenho, não vai ser por causa disso que vai mudar. Então, quer dizer, a gente tem uma visão de que lá na frente, né, vai que ser vai diferente. fazer e... A criança adoece justamente quando a mulher tá pra mandar o cara embora, ou o contrário. A criança adoece e a pessoa vira e fala, poxa, peraí que... Agora não é a hora. Agora não é a hora. Peraí, se agora não é a hora, toda hora que for essa criança vai adoecer, tadinha. Entende? São as utilidades inconscientes para atender aquelas demandas relacionais. E a gente precisa assumir. O fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal. Mesmo que não seja por mal. Mas a verdade é que só quem te ama pode fazer mal a você. Turma, você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência. A gente vem recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar. Como é que eu faço para estar aí? Então, funciona o seguinte. Se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas. Não tem como a gente receber todo mundo. A gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso. Mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado. E, obviamente, cruza os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado. Clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. Mas aí a turma que tá em casa deve estar pensando, caramba, cara, a teoria da permissão que é uma autorização inconsciente. Aí ele entendeu que é acontecimento, comportamento e o relacionamento. Uhum. Mas ele fala, cara, mas como é que eu faço pra ter influência na minha permissão? Vai ser sempre relação.
Vai ser sempre Eu relacionado. preciso corrigir as dívidas, os débitos, os equívocos na relação. Começa a observar aquelas pessoas que têm uma gravidez problemática ou uma gestação problemática ou um filho que vem com um problema, que ela chega e fala, gente, agora é o seguinte, eu não posso ser mãe de vocês mais. Às vezes ela tá falando isso pra mãe dela. Mãe, olha, meu filho nasceu com a síndrome e eu vou precisar me dedicar 100% a ele. Esse filho vai consumir toda a minha energia por todos os anos da minha vida. Em outras palavras, ela está dizendo, mãe, deixa eu cuidar do meu filho porque eu não aguento mais cuidar de você. Cara, é bizarro quando a gente começa... Você falou de filho e tem uma coisa que eu lembrei assim. A produção sempre faz um highlight pra mim, né? Faz um, sabe, estudo de zona de interesse, como que a galera tá perguntando. Comparar de sabotar e aumentar seu senso de merecimento. Então, Legal. é nessa seara. Aí joguei a bomba e eu quero que a gente... Porque eu nem sei onde a gente vai parar. Massa. Papo com você, eu gosto disso, porque eu jogo uma coisa e... Sempre vem. É um balão, não tem volante, né? Com você. Um balão. Vamos voar, mas sem volante. É né? isso aí. Legal. É legal a gente começar separando os limites das coisas. Como eu sou um bom comunicador, como eu venho da comunicação, como o meu habitat natural é a internet, é legal a gente entender o que é narrativa, ou até onde vai a narrativa, e o que de fato é uma teoria, o que de fato tem uma relevância, uma base muito mais técnica e aplicável, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala de O Resgate dos Otimistas, que é uma das nossas principais campanhas, a gente cadastra, registra, sei lá, 500 mil de pessoas, coloca quase 150 mil pessoas numa live. Como você pretende fazer? Vamos lá. A minha observação, ela sempre vai buscar entender o inconsciente, que gera acontecimento, que gera uma série de questões. E a gente parte de um entendimento de como o ser humano funciona. Esse é só o rótulo que a galera está acostumada, mas eu entendo que nós somos seres predominantemente racionais. Acredito que as nossas emoções são só reflexo. Então nós somos racionais, com reflexos emocionais, com base nas nossas ligações relacionais. Existe esse terceiro elemento que a gente precisa trazer para a equação para a gente entender como as pessoas se comportam diante dos acontecimentos e por que elas permitem ou por que elas não permitem uma série de coisas na própria vida. Quando eu entendo que somos seres relacionais, a gente começa a trazer muito mais uma inteligência relacional do que uma inteligência emocional. Aí a gente começa a navegar por esse universo relacional. E aí a gente vem para a definição técnica da permissão. É uma autorização inconsciente que você se dá ou não se dá com base nos acontecimentos da sua vida e na vida das pessoas. Porque tem gente que não pode ter certas coisas que, por incrível que pareça, elas estão lutando para ter. Por exemplo, eu posso olhar aqui e dizer, essas pessoas só podem ganhar quanto elas ganham. Quando você dá 3 vezes o dinheiro que elas ganham, você muda completamente o posicionamento delas naquele ambiente relacional. Então, quando a gente para olhar essa autorização inconsciente, e nós crescemos, nós nos damos essa autorização, mas esse cara não conseguiu sair dali. Para mim hoje, Caio, é muito difícil olhar as pessoas, porque quando eu olho, eu vejo o rastro das escolhas que fizeram aquela pessoa sair dali. Eu já fiz teste, Caio, de pagar a dívida de uma pessoa que eu sabia que ela usava aquela dívida para punir ou prender alguém. Eu pagar só de curiosidade. Cara, é aquela coisa, você tá usando a sua dívida para prender aquele seu amigo que... Você gosta dos testes científicos raiz, né? Raiz? Não, na minha casa, quem vai na minha casa dança. Quem vai na minha casa dança, porque ou ouve coisas, ou vai participar dos meus experimentos sociais. Se aquele cara tá precisando daquela dívida para ter uma prova de amor ou uma vingança com alguém, porque nessa dependência emocional a gente tem ali aqueles padrões. Eu tenho o vingador, o narcisista e a vítima. Se esse cara tá usando aquele problema, que todos os nossos problemas têm uma utilidade, Caio, todos.
todos. Eu achei esse discurso sensacional. Eu quero aproveitar ele para perguntar uma coisa pro Guilherme, porque eu tenho uma sensação, quando você falou assim, a gente vilaniza o cara que tira foto do Porsche e da riqueza. Eu tenho a sensação que a rede social, ela meio que abriu a porta das casas das pessoas. Então vamos imaginar numa vizinhança, onde o vizinho da primeira casa, ele é rasta. Então ele dá a festa dele, escuta o reggae. O cara da casa do lado, ele já é um cara clássico, ele gosta de música clássica, minimalista. O terceiro, nem uma coisa nem outra. Ele é um marombeiro, gosta de puxar ferro e beleza. Agora, imagina que em uma determinada situação, todas as portas dessas casas estivessem abertas e que em determinado momento um cataclismo acontece. E cada um tem que correr para um canto. E a própria casa está longe. E ele, de repente, entra na casa dessa pessoa por engano. E ele entra dentro dessa casa dessa pessoa por engano, e o que aflora? Aflora o que é a humanidade dele. O que é o ser humano, pelo menos na minha visão. Eu acho que o ser humano, ele tem um viés de moralidade onde ele acha que aquilo que ele pensa, quase como se fosse uma fantasia, é o mais certo. E que ele não pode estar errado. E que em um determinado momento ele possui a virtude necessária para ele dizer quem está certo, quem está errado, se isso é de valor ou isso não é. Quando a gente entra naquilo que você falou, pô, o cara que mostra o Porsche, tá, mas se ele é de uma comunidade de pessoas que fazem isso, qual é o problema? Assim como do pessoal que é do Rasta, qual é o problema? Sim, dos marombeiros, qual é o problema? Né? E aí, a pergunta aí que eu quero trazer para você, Gui, será que a gente abriu a porta de casa de um monte de gente ao mesmo tempo, sem estar preparado para ter o discernimento de saber que você vai olhar uma coisa diferente? Será que isso é um processo de amadurecimento ou será que isso não vai acontecer? Dívida, por exemplo, tem duas utilidades básicas. Ou é prender alguém. Ah, você prosperou, somos irmãos, mas a minha mãe pagou sua faculdade e não pagou a minha. Ou eu sou filho de um casamento ruim que a minha mãe teve, de um monstro, vive coisas que você não viveu, e aí você é o caçula, minha mãe casou com um cara legal e veio você, eu sou o filho do traste, você é o bem-criado, eu vivo com o padrasto e você vive com o papai. Cara, pode ser que eu desenvolva uma vingança absurda contigo ou uma dívida absurda contigo. Você vai me pagar porque a minha mãe deu pra você o que não me deu. O quê? Um pai. Se esse cara tem essa dívida registrada no inconsciente dele, como é que você paga essa dívida pra ele? Como é que você dá outro pai pra ele? Ele não sabe, mas ele vai tentar tirar de você um pai. Aí ele vai se endividar. Você tem dinheiro. Eu não. Eu vou me endividar. Ele tá te prendendo. É a utilidade dele. Então essa é a primeira utilidade. Prender alguém, ok? Para punir, para receber o que entende que não recebeu, amor, afeto, respeito, reconhecimento, espaço, uma série de coisas. Ou para se proteger. Tem o endividado que entendeu que no ambiente em que ele vive, condição é obrigação. Se ele ganha dinheiro e distribui, ele fica sem. Se ele ganha dinheiro e não distribui, ele é acusado e atacado. Aí ele vira e fala, tá ruim ganhar dinheiro. Aí ele se endivida porque ele não sabe dizer não do jeito certo. Ele diz o não do jeito errado. Que alguém chega e fala, olha, fulano tá com problema e etc e tal. Ele fala, nossa, eu até queria ajudar, mas olha, eu não posso. Aí é aquele dia, no dia que você chegar na casa dele, vai ser o dia que o AJ vai bater na porta dele. E a conclusão que eu cheguei é que nenhum deles tá associado a dinheiro, velho. Tipo, nenhum deles tá associado a dinheiro. Daqui a pouco a mulher vai trazer alfafa. Só janta. Eu fiz uma pesquisa no meu Insta, completamente aleatória, assim, recentemente. Disso, né? Olha lá. Eu tava pensando quais eram os sons que eu mais gostava de ouvir na vida. Eu escuto árvores soprando, quando eu escuto a minha mãe me chamando pra almoçar, ou a minha avó pedindo pra lavar o pé antes de entrar dentro de casa, quando eu escuto meu avô. E eu comecei eu escrevi 15, assim. O motor de um Scania 11286, que foi o que eu viajei quando eu era criança. E o motor de Harley, enfim. Todos esses barulhos foram sons que eu falei, tá, o que eu amo escutar, que remete ao Guilherme da infância, ao Guilherme ser humano de verdade. E a conclusão que eu cheguei é que nenhum deles tá associado a dinheiro, velho. Tipo, nenhum deles tá associado a dinheiro. Às vezes a gente entra numa corrida de ratos tão grande, achando que a felicidade vai ser o sucesso, achando que a felicidade vai ser a hora que o que a gente verdadeiramente valoriza, a gente nem sabe. Ou a gente esquece.
Acontece que as nossas emoções estão sendo muito mais afetadas pelas nossas relações do que pela nossa razão. Ou seja, aquilo que a pessoa está passando ou como ela está passando acaba nos afetando muito mais do que aquilo que eu estou planejando. Nós somos os empreendedores, nós somos os empresários, nós somos as pessoas que estão planejando e tentando várias coisas, mas ao mesmo tempo se importando com o que as outras estão passando. E é aquela coisa, será que o mundo vai dar um pause para você focar no seu projeto? Ou enquanto você estiver focando no seu projeto, um vai estar doente, o outro vai estar se separando, o outro vai estar engravidando fora do casamento, o outro vai estar com a agiota na porta, o outro vai estar com alguém viciado em droga ou em álcool. Não sei como é na vida de vocês, mas na vida da galera que eu acompanho, quando não é um, é outro. Nós amamos e somos amados por um grupo de pelo menos, cara, 50 pessoas. Qualquer bobo, qualquer mal amado tem ali 50 pessoas na lista, que sejam 10. Agora, não adianta a gente esperar o momento em que todas essas pessoas estejam bem, todas essas pessoas concordem com o que nós estamos fazendo, todas essas pessoas entendam, todas essas pessoas apoiem. E a gente não consegue estabelecer limites. E o grande lance está no limite. Porque uma relação saudável exige um vínculo forte, mas também exige um limite claro. Como é que é? Falou de novo? Use o seu sonho como repelente para problema. O cara contou um problema, você conta um sonho. O cara contou outro problema, você conta outro. Ah, mas o cara tem outro problema, então dê um jeito de ter outro sonho, senão você vai se agarrar com o problema dele. E sempre tem um plano, porque o jeito mais fácil de dizer não é mostrando um plano. Cara, o plano é esse aqui. Vê aí, Caio, se cabe ou se não cabe. Se não couber ou não tá dito. O problema é que a gente não tem sonho e não tem plano. Aí quando o problema chega, ele vira prioridade porque é um problema de alguém que você ama. Tenha coragem de se priorizar, porque no final das contas você pode até dizer, fulano não deixou, mas a verdade é que não era fulano que decidia. Então ao longo do tempo. Não é só porque você é polido, você é aquele cara que Se dá bem com todo mundo, se dá bem né? com todo mundo. Aquele país que se dá bem com todo mundo. É, tipo assim, não faz sentido falar mal de alguém pra você, porque você vai se conectar com o lado bom de todo mundo. Então, eu não gosto de fulano, você vai entender o motivo pelo qual eu não gosto, mas você vai dizer, poxa, mas eu gosto por causa disso. Se alguém falar mal do Elton pra você, você vai dizer, poxa, pode até ter razão, mas pô, tem uma versão do Elton que eu conheço e que eu gosto, e é com essa com Sim. qual que eu me relaciono. Então, esse é o Caio, que Sim. tá em Tô todos vendo. os palcos, senta gregos e goianos nessa mesa aqui, e eu já tenho, pela minha postura divergente, eu já separo mais o mundo. Tipo assim, não tem aquela pessoa que meio que gosta, ou gosta mesmo, ou não gosta. Então, quando eu olho para o mercado de desenvolvimento humano, muitas vezes a gente vê a narrativa no lugar da ferramenta, no lugar da técnica, no lugar da teoria. E aí as pessoas elas não conseguem separar o que de fato é algo para chamar a atenção delas e o que é algo de fato para resolver o problema delas. E aí a gente vê que muitas vezes a narrativa ela some na solução. Uhum. Aí, muitas vezes nesse lugar da solução vem uma técnica misturada, vem um pouco de religião, vem uma técnica misturada com religião. Então aquilo era só uma narrativa. Tá. E tem muita gente assim. Dívida, por exemplo, tem duas utilidades básicas. Ou é
prender alguém. Ah, você prosperou, somos irmãos, mas a minha mãe pagou sua faculdade e não pagou a minha. Ou eu sou filho de um casamento ruim que a minha mãe teve, de um monstro, vive coisas que você não viveu, e aí você é o caçula, minha mãe casou com um cara legal e veio você, eu sou o filho do traste, você é o bem criado, eu vivo com o padrasto e você vive com o papai. Cara, pode ser que eu desenvolva uma vingança absurda contigo ou uma dívida absurda contigo. Você vai me pagar porque a minha mãe deu pra você o que não me deu. O quê? Um pai. Se esse cara tem essa dívida registrada no inconsciente dele, como é que você paga essa dívida pra ele? Como é que você dá outro pai pra ele? Ele não sabe, mas ele vai tentar tirar de você um pai. Aí ele vai se endividar. Você tem dinheiro. Eu não. Eu vou me endividar. Ele tá te prendendo. É a utilidade dele. Então essa é a primeira utilidade. Prender alguém, ok? Para punir, para receber o que entende que não recebeu, amor, afeto, respeito, reconhecimento, espaço, uma série de coisas. Ou para se proteger. Tem um endividado que entendeu que no ambiente em que ele vive, condição é obrigação. Se ele ganha dinheiro e distribui, ele fica sem. Se ele ganha dinheiro e não distribui, ele é acusado e atacado. Aí ele vira e fala, tá ruim ganhar dinheiro. Aí ele se endivida porque ele não sabe dizer não do jeito certo. Ele diz o não do jeito errado. Que alguém chega e fala, olha, fulano tá com problema e etc e tal. Ele fala, nossa, eu até queria ajudar, mas olha, eu não posso. Aí é aquele dia, no dia que você chegar na casa dele, vai ser o dia que o AJ vai bater na porta dele. Dívida, por exemplo, tem duas utilidades básicas. Ou é prender alguém. Ah, você prosperou, somos irmãos, mas a minha mãe pagou sua faculdade e não pagou a minha. Ou eu sou filho de um casamento ruim que a minha mãe teve, de um monstro, vive coisas que você não viveu, e aí você é o caçula, minha mãe casou com um cara legal e veio você, eu sou o filho do traste, você é o bem criado, eu vivo com o padrasto e você vive com o papai. Cara, pode ser que eu desenvolva uma vingança absurda contigo ou uma dívida absurda contigo. Você vai me pagar porque a minha mãe deu pra você o que não me deu. O quê? Um pai. Se esse cara tem essa dívida registrada no inconsciente dele, como é que você paga essa dívida pra ele? Como é que você dá outro pai pra ele? Ele não sabe, mas ele vai tentar tirar de você um pai. Aí ele vai se endividar. Você tem dinheiro. Eu não. Eu vou me endividar. Ele tá te prendendo. É a utilidade dele. Então essa é a primeira utilidade. Prender alguém, ok? Para punir, para receber o que entende que não recebeu, amor, afeto, respeito, reconhecimento, espaço, uma série de coisas. Ou para se proteger. Tem um endividado que entendeu que no ambiente em que ele vive, condição é obrigação. Se ele ganha dinheiro e distribui, ele fica sem. Se ele ganha dinheiro e não distribui, ele é acusado e atacado. Aí ele vira e fala, tá ruim ganhar dinheiro. Aí ele se endivida porque ele não sabe dizer não do jeito certo. Ele diz o não do jeito errado. Que alguém chega e fala, olha, fulano tá com problema e etc e tal. Ele fala, nossa, eu até queria ajudar, mas olha, eu não posso. Aí é aquele dia, no dia que você chegar na casa dele, vai ser o dia que o AJ vai bater na porta dele. Aí vamos lá. A minha observação, ela sempre vai buscar entender o inconsciente, que gera acontecimento, que gera uma série de questões. E a gente parte de um entendimento de como o ser humano funciona. Esse é só o rótulo que a galera está acostumada, mas eu entendo que nós somos seres predominantemente racionais. Acredito que as nossas emoções são só reflexo. Então nós somos racionais, com reflexos emocionais, com base nas nossas ligações relacionais. Existe esse terceiro elemento que a gente precisa trazer para a equação para a gente entender como as pessoas se comportam diante dos acontecimentos e por que elas permitem ou por que elas não permitem uma série de coisas na própria vida. Quando eu entendo que somos seres relacionais, a gente começa a trazer muito mais uma inteligência relacional do que uma inteligência emocional. Aí a gente começa a navegar por esse universo relacional. E aí a gente vem para a definição técnica da permissão. É uma autorização inconsciente que você se dá ou não se dá com base nos acontecimentos
da sua vida e na vida das pessoas. Porque tem gente que não pode ter certas coisas que, por incrível que pareça, elas estão lutando para ter. Por exemplo, eu posso olhar aqui e dizer, essas pessoas só podem ganhar quanto elas ganham. Quando você dá 3 vezes o dinheiro que elas ganham, você muda completamente o posicionamento delas naquele ambiente relacional. Então, quando a gente para olhar essa autorização inconsciente, e nós crescemos, nós nos damos essa autorização. Aí a gente começa a olhar as relações mais próximas. Por quê? Quem não te conhece não importa. Quem não te conhece não tem acesso a você. Passa um estranho ali, fala, ô baixinho, ô não sei o quê. Você fala, tá, pode ter me confundido, sei lá quem é esse cara, né? Acho que a pessoa tem que estar muito perdida para ela se importar com a opinião de quem ela nem conhece. Chega nesse nível, mas a opinião que conta é a opinião de quem conhece. Geralmente a opinião de quem não te conhece e que te afeta é só porque ela é idêntica à opinião de quem te conhece e você não gosta, né? Não da pessoa, mas da opinião, da reprovação, enfim. Aí a gente começa a navegar por esse universo relacional. E aí a gente vem para a definição técnica da permissão. É uma autorização inconsciente que você se dá ou não se dá com base nos acontecimentos da sua vida e na vida das pessoas. A criança adoece justamente quando a mulher tá para mandar o cara embora, ou o contrário. A criança adoece, a pessoa vira e fala, poxa, peraí que... Agora não é a hora. Agora não é a hora. Peraí, se agora não é a hora, toda hora que for essa criança vai adoecer, tadinha. Entende? São as utilidades inconscientes para atender aquelas demandas relacionais. E a gente precisa assumir o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal. Mesmo que não seja por mal. Mas a verdade é que só quem te ama pode fazer mal a você. Turma, você quer ter a possibilidade de acompanhar um episódio do Como Você Fez Isso aqui nos nossos estúdios? Vocês perceberam que já faz alguns episódios que a gente recebe uma plateia aqui nos nossos estúdios. E é muito legal a experiência. A gente vai recebendo muitas mensagens de vocês querendo participar. Como é que eu faço para estar aí? Então, funciona o seguinte. Se você preencher esse formulário, constantemente o time está selecionando algumas pessoas, porque são milhares de pessoas, não tem como a gente receber todo mundo. A gente amaria fazer isso, mas não tem como, porque a comunidade do Como Você Fez Isso é gigantesca e a gente fica muito feliz por isso, mas você pode ter uma chance. Então, se você quer ter essa chance, clica aqui no formulário, preencha com todas as informações para o time te conhecer mais, selecionar às vezes qual episódio tem mais a tua cara, caso você seja selecionado. E, obviamente, cruzo os dedos e eu torço para que um dia você esteja aqui, mas eu torço mesmo porque a gente fique sempre conectado por aqui. Então, recado dado. Clique no link abaixo, preencha o formulário e agora vamos voltar ao nosso episódio. Mas aí a turma que tá em casa deve estar pensando, caramba, cara, a teoria da permissão é que é uma autorização inconsciente. Aí ele entendeu que é acontecimento, comportamento e o relacionamento. Mas ele fala, cara, mas como é que eu faço pra ter influência na minha permissão? Vai ser sempre relação. Eu preciso corrigir as dívidas, os débitos, os equívocos na relação. Começa a observar aquelas pessoas que têm uma gravidez problemática ou uma gestação problemática ou um filho que vem com um problema, que ela chega e fala, gente, agora é o seguinte, eu não posso ser mãe de vocês mais. Às vezes ela tá falando isso pra mãe dela. Mãe, olha, meu filho nasceu com a síndrome e eu vou precisar me dedicar 100% a ele. Esse filho vai consumir toda a minha energia por todos os anos da minha vida. Em outras palavras, ela está dizendo, mãe, deixa eu cuidar do meu filho porque eu não aguento mais cuidar de você. Cara, é bizarro. Quando a gente começa... Você falou de filho e tem uma coisa... Que eu lembrei assim. A produção sempre faz um highlight pra mim, né? Faz um, estudo de zona de interesse, como que a galera tá perguntando. Comparar de sabotar e aumentar seu senso de merecimento. Então, legal. É nessa seara. Aí joguei a bomba e eu quero que a gente... Porque eu nem sei onde a gente vai parar. Massa. Papo com você, eu gosto disso, porque eu jogo uma coisa e... Sempre vem. É um balão, não tem volante, né? Um balão. Vamos voar, mas sem volante. É, né? Isso aí. Legal. É legal a gente começar separando os limites das coisas. Como eu sou um bom comunicador, como eu venho da comunicação, como o meu habitat natural é a internet, é legal a gente entender o que é narrativa
ou até onde vai a narrativa, e o que de fato é uma teoria, o que de fato tem uma relevância, uma base muito mais técnica e aplicável, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala de o resgate dos otimistas, que é uma das nossas principais campanhas, a gente cadastra o registro, 500 mil de pessoas, coloca quase 150 mil pessoas numa live. Não, mas esse cara não conseguiu sair dali. Para mim hoje, Caio, é muito difícil olhar as pessoas, porque quando eu olho, eu vejo o rastro das escolhas que fizeram aquela pessoa sair dali. Eu já fiz teste, Caio, de pagar a dívida de uma pessoa que eu sabia que ela usava aquela dívida para punir ou prender alguém. Eu pagar só de curiosidade. Cara, é aquela coisa, você tá usando a sua dívida para prender aquele seu amigo que... Você gosta dos testes científicos raiz, né? Raiz? Não, na minha casa, quem vai na minha casa dança. Quem vai na minha casa dança, porque ou ouve coisas, ou vai participar dos meus experimentos sociais. Se aquele cara tá precisando daquela dívida para ter uma prova de amor ou uma vingança com alguém, porque nessa dependência emocional a gente tem ali aqueles padrões. Eu tenho o vingador, o narcisista e a vítima. Se esse cara tá usando aquele problema, que todos os nossos problemas têm uma utilidade, Caio. Todos. Como você pretende fazer? Vamos lá. A minha observação, ela sempre vai buscar entender o inconsciente, que gera acontecimento, que gera uma série de questões. E a gente parte de um entendimento de como o ser humano funciona. Esse é só o rótulo que a galera está acostumada, mas eu entendo que nós somos seres predominantemente racionais. Acredito que as nossas emoções são só reflexo. Então nós somos racionais, com reflexos emocionais, com base nas nossas ligações relacionais. Então, existe esse terceiro elemento que a gente precisa trazer para a equação para a gente entender como as pessoas se comportam diante dos acontecimentos e por que elas permitem ou porque elas não permitem uma série de coisas na própria vida. Quando eu entendo que somos seres relacionais, a gente começa a trazer muito mais uma inteligência relacional do que uma inteligência emocional. Aí a gente começa a navegar por esse universo relacional. E aí a gente vem para a definição técnica da permissão. É uma autorização inconsciente que você se dá ou não se dá com base nos acontecimentos da sua vida e na vida das pessoas. Porque tem gente que não pode ter certas coisas que, por incrível que pareça, elas estão lutando para ter. Por exemplo, eu posso olhar aqui e dizer, essas pessoas só podem ganhar quanto elas ganham. Quando você dá 3 vezes o dinheiro que elas ganham, você muda completamente o posicionamento delas naquele ambiente relacional. Então, quando a gente para olhar essa autorização inconsciente, e nós crescemos, nós nos damos essa autorização.